caíram. Eu queria fazer com vocês um exercício bem rápido, que mesmo para você que não cai em português, eu acho que isso aqui vai ajudar, pode ser? Porque ele vai estar focando bastante na parte de interpretação de questão e na parte de interpretação de texto de uma maneira geral. Aqui na sala a gente tem 91% do pessoal que acaba caindo em português. Então vamos fazer o seguinte, o que eu sugiro? A grande chave de português estaria em você ter essa prática, ter essa consistência, e o que eu vou te passar agora é um jeito de você ler os textos de português que é, cara, a prova de idiotas em termos de interpretação. Ao final de você aplicar isso daqui nos seus textos de português, tu vai conseguir entender. Não tem o que falta de interpretação, não tem o que você errar em termos de interpretação se você interpretar dessa maneira. Esse mesmo pensamento, o que nós vamos aplicar agora vai ser a leitura analítica em cima da interpretação de texto, de um texto da prova. Essa mesma leitura analítica é como você precisa fazer para resolver as questões da sua prova. Então, é uma leitura que você não pode usar isso no seu dia a dia, porque senão você leva 1 bilhão de horas para terminar alguma coisa. Mas eu queria fazer junto com vocês, então, uma prova de português. A gente vai ler esse texto e logo depois a gente vai fazer algumas questões para você ver. Então, se não cai para você português, fica absolutamente tranquilo, porque essa é a maneira que você vai interpretar as questões complexas de magistratura que caem para você, que o mais difícil é entender o que diabos aquela questão está cobrando, ok? Então, tem duas ideias principais e uma acessória quando a gente está falando sobre interpretação de texto, quando a gente vai ler um texto e quando a gente vai ler as questões. A primeira delas é identificar bem quem é sujeito, predicado, quem é o sujeito está fazendo o quê e quem é o predicado. Porque os textos que eles colocam aqui dentro, normalmente eles vão misturar bastante. A segunda coisa-chave vai ser você eliminar as omissões. As omissões, elas ocorrem toda vez que o texto, de alguma maneira, ela faz referência a alguma coisa no passado, usando artigos, usando palavras meio soltas, usando aquilo, aquele, ou simplesmente alguma coisa que não está absolutamente claro. O terceiro elemento, então vamos lá. Primeiro, circular o verbo e colocar, entender na ordem direta. Segundo, eliminar as omissões. O terceiro é, a cada pedacinho do texto, conferir que eu estou entendendo. Então, a gente vai ler esse texto daqui. Esse texto daqui tem 22 linhas pequenas. Se você for aplicar a leitura dinâmica aqui, você vai conseguir ler isso aqui em cerca de 30 segundos. Mas talvez essa seja a leitura mais lenta de texto que você já fez na vida. Por quê? Porque a gente vai aplicar a leitura analítica, você vai aprender como que você faz isso e você vai começar a praticar isso no seu dia a dia, para que quando você chegar na hora da prova, você faça de maneira muito mais rápida. Então vamos comigo. Lê comigo aqui. O objetivo do direito é a paz. Então, só para dar uma olhada aqui na estrutura dessa questão. É o centro, é o verbo. O objetivo do direito é a paz. A paz vai ser o predicado aqui. Não, peraí. Quem é o sujeito disso aqui? Esse aqui já começa dando essa confusão, né? A paz é o objetivo do direito. O objetivo do direito é a paz. Esses dois acabam funcionando aqui. Então, eu terminei um ponto final só para garantir que eu estava entendendo. Eu enrolei um pouquinho aqui no pensamento, mas vamos lá. Continuando. A luta é o meio de consegui-la. Olha aqui a primeira omissão que a gente tem. Conseguir lá. Esse lá se refere ao quê? A luta é o meio de conseguir lá. Então, ele já faz uma referência a algo que ficou na frase anterior. Dá só uma olhada aqui. A luta é o meio de conseguir a paz. O problema da interpretação de texto é que a gente passa por um texto desse aqui e não processamos isso. Então, agora, por exemplo, o objetivo do direito é a paz. A luta é a forma de consegui-la. Então, mesmo que não tenha, é o meio de consegui-la. Mesmo que eu não tenha as palavras, está na minha cabeça, porque ao final de cada pontinho eu estou processando. Vamos continuar. O objetivo do direito é a paz. A luta é o meio de conseguir a paz.
Enquanto o direito tiver de repelir o ataque causado pela injustiça, e isso, outra omissão, durará enquanto o mundo estiver de pé, ele, outra omissão, não será poupado. Então vamos lá. Enquanto o direito tiver de repelir o ataque causado pela injustiça, e isso durará enquanto o mundo estiver de pé. Isso o quê, pessoal? Isso o quê? Se você pegou, é aqui. O ataque causado pela injustiça. O ataque causado pela injustiça durará enquanto o mundo estiver de pé. Então vamos lá, continuando. Ele não será poupado. Ele quem? Enquanto o direito tiver de repelir o ataque causado pela injustiça, ele não será poupado. Ele quem? Ele, o direito. Então, eu sei que para alguns de vocês está parecendo a aula mais lenta possível e tal. Agora, esse pensamento fica sendo mega, mega, mega importante. A gente chegou ao primeiro do parágrafo, não tem nada desse parágrafo que possa ser perguntado que a gente já não entendeu. Está bastante claro aqui e você vai perceber que quase todas as perguntas, quando eles questionam significado ou as conjunções, elas dizem respeito a essas omissões. Vamos lá, um pouquinho mais rápido. A vida do direito é a luta. Qual luta? A luta de povos, de governos. O que de governos? A luta de governos, a luta de classes, a luta de indivíduos. A vida do direito é a luta, todas essas lutas. Todo o direito do mundo foi assim conquistado, assim como, por meio da luta. Todo ordenamento jurídico que se lhe contrapôs teve de ser eliminado. Então vamos lá, entender esse negócio aqui. Todo ordenamento jurídico que se contrapôs a ele, alguma coisa assim, só isso, que se contrapôs a ele, que se contrapôs a ele quem? A ele quem, pessoal? Isso, ao direito. Então, se você quiser até deixar em tela cheia para você acompanhar aqui comigo, vai lá. Todo ordenamento jurídico que se contrapôs ao direito teve de ser eliminado. E todo direito, quer seja o direito de um povo ou o direito de um indivíduo, todo esse direito teve de ser conquistado com luta. Estão comigo? Então, presta atenção, tá lento porque eu estou falando e eu ainda estou explicando para vocês e a gente ainda está com um tempo aceitável para a prova, para isso aqui. Vamos lá. Então, o que eu estou fazendo? Cada omissão, cada parte estranha, eu estou entendendo quem, o que, como, quando, a quem essa palavra se refere. Então, vamos lá rapidinho. O direito não é mero pensamento, mas sim o direito é força viva. Por isso, a justiça segura, a justiça sujeito, segura verbo, em uma das suas mãos, a balança. A justiça segura a balança, com a qual pesa o direito. E na outra o quê, pessoal? Na outra mão, a espada, segura a espada, com o qual o defende. O defende quem? Isso, com o qual defende o direito. Quem defende o direito? Isso, a justiça. Vamos lá. A espada sem a balança é força bruta. A balança sem a espada é a fraqueza do direito. Ambas quem, pessoal? A espada e a balança. Ambas se complementam. E o verdadeiro Estado de Direito só existe onde a força, qual força? Com a qual a justiça empunha a espada, onde essa força é usada com a mesma destreza com que a justiça maneja a balança. O direito é um labor contínuo, não apenas um labor, percebe a omissão? Não apenas o labor dos governantes, mas sim o labor de todo o povo. Cada um que se encontra, cada um, povo, indivíduo, pessoa, que se encontra na situação de precisar defender seu direito, participa desse trabalho, levando sua contribuição
a contribuição de cada um que se encontra nessa situação para a concretização da ideia de direito sobre a terra. A leitura analítica ela faz com que a cada frase você pare, interprete ela e você cheque as omissões. De quem que ele está falando? O que ele está falando aqui? Porque a omissão é uma ferramenta de comunicação que faz com que a gente consiga ser muito mais direto ao ponto, às vezes. Entretanto, para fins de interpretação de questão, é importante a gente entender o que está por trás disso aqui. Pegar a questão? Faz sentido isso? Foi legal? Vamos ver rapidinho se a gente consegue resolver as questões a respeito desse texto, só para a gente usar a mesma ideia. A gente vai fazer a mesma interpretação para fazer as questões e a gente resolve. Essa primeira questão foi anulada aqui, mas vamos ali nas outras. O direito é um produto histórico. Faz sentido, pessoal? Que não veio do nada? Faz sentido. O direito é um produto histórico que resulta da constante luta de uma coletividade ou de um indivíduo. Faz sentido? É a luta de um povo ou de uma pessoa. Faz sentido. Alternativa correta. A espada e a balança representam dois conceitos a partir dos quais os conceitos se constrói o sentido do direito. Sentido esse que se descaracteriza na falta dele. Então vamos lá, lembrando, o que exatamente essa questão quer saber? Eu quero saber se o sentido do direito se descaracteriza, ele perde o sentido na falta de um deles, a espada e a balança. Acho que você já sabe a resposta disso aqui, mas só voltando aqui no texto, ele diz isso. A justiça segura em uma das mãos a balança, na outra a espada com qual defender, e a espada sem a balança é força bruta, não é direito. A balança sem espada é fraqueza, não é direito. Logo, sentido esse que se descaracteriza na falta de um deles. Faz sentido? Faz sentido, é uma alternativa correta. Vamos no 4. Por ser um trabalho contínuo e de todo um povo, todos os cidadãos são chamados a tomar parte na tarefa de concretizar a ideia do direito sobre a terra. Então, no módulo 8, a gente falou de algumas formas de cair em questões e a gente falou de universalizadores. Então, os universalizadores são como se fossem termos extras que não precisavam estar ali na prova, mas normalmente todos os cidadãos, mas normalmente quando acaba tendo, tende a inverter o gabarito. Não é uma garantia, mas a gente chama bastante atenção. Então, lê aqui. Por ser um trabalho contínuo e de todo o povo, até aqui está correto, todos os cidadãos são chamados a tomar parte na tarefa de concretizar a ideia do direito sobre a terra. Todos, absolutamente todos, são todas as pessoas que precisam estar envolvidas nisso aqui. Ele colocou mais para trás que não é bem isso. Não é exatamente, não é uma coisa que todas as pessoas precisam constantemente estar envolvidas nisso daqui. É uma alternativa errada. Vamos lá no 5. Está sendo útil para vocês, pessoal? Nossa, eu espero que sim. Vamos lá, no 5. Ao se utilizar da luta como meio para alcançar seu objetivo, o direito promove a ressignificação dos conceitos de luta e de paz, passando a encará-los como conceitos complementares. O que exatamente essa questão está querendo saber? Eu quero saber se... Primeiro, se ele diz aqui que o direito, ao se utilizar da luta como meio para alcançar seus objetivos, o direito usa da luta para alcançar seu objetivo? Essa é a questão-chave aqui. Ele pergunta isso mesmo. Então, há uma luta contínua pela paz. A paz é o foco aqui. Opa, perdão, foi demais aqui. Agora, em algum momento algum do texto, ele acaba mostrando que alguma coisa como essa é complementar. Deixa eu checar o gabarito aqui. Me parece ser errado. A luta e a paz como conceitos complementares. Deixa eu olhar aqui o gabarito que eu tenho. O gabarito está errado, não faz um sentido assim. Então aqui a chave fica sendo, quando ele botou aqui que um complementa o outro, não faz muito sentido. Mas só aqui, olha só que legal, esses últimos dois a gente já respondeu. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso a oração... Deixa só eu mencionar uma coisa rapidinho. Tem 3 tipos de questões que falam isso aqui.
Primeiro ele diz, a correção gramatical do texto seria preservado caso a oração. Ele pergunta só a correção gramatical. Nesse caso, ele pode mudar completamente o texto e faz sentido se estiver correto gramaticalmente. No outro, ele pergunta, o sentido original seria mantido. Eu só tenho que me preocupar com o sentido. E no outro, como esse, eu quero saber da correção gramatical e do sentido. Várias vezes aparece uma que pede só correção gramatical, eles colocam uma coisa nada a ver e a pessoa marca errado, mas ele não quer saber se o sentido continua ou não. Mas vamos lá. Correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso a oração que se lhe contrapôs, que se contrapôs a ele, fosse reescrita como que foi contraposto a ele. Olha que fera. Na hora que a gente interpretou essa questão, já dava para saber como que ela estava. Então, o que ele está dizendo é que foi contraposto a ele. Vamos lá na linha 7 e 8, que a gente leu aqui. Todo ordenamento jurídico que se contrapôs ao direito, esse seria o correto. Ele está dizendo, manteria a mesma ideia se fosse que foi contraposto a ele. Isso é uma ideia diferente. Percebe isso? Então, mesmo dentro da interpretação. Então, próximo. 7, último. A forma verbal defende na linha 12 está flexionado na terceira pessoa do singular por concordar com seu sujeito, cujo referente é justiça. Vamos ver se ele junta aqui com justiça. Defende linha 12 e justiça 11. Por isso, a justiça segura em uma das mãos a balança, com a qual pesa o direito, e na outra a espada, com a qual a justiça defende o direito. Faz sentido? Faz sentido. É uma alternativa correta. Então, eu sei que nesse momento eu passei um pouquinho de tempo a mais, mas a gente levou cerca de 15 minutos total para analisar essa questão. Foi 16 minutos para fazer essa questão. Se a gente tivesse tido esse tempo durante a prova, estaria aceitável. Estaria aceitável para isso daqui. Então, o que eu quero que você dê uma... O que eu quero que você foque nisso daqui? Né? Exatamente, Douglas. A forma de você interpretar as questões dessa maneira e a forma de você interpretar português dessa maneira funciona muito. Por isso, uma prova de português por semana. Deixa eu contar para vocês o que rola com uma prova de português por semana. Você trabalha esse tipo de análise em cada questão, melhora a tua habilidade de interpretação de texto e de questões 100%. Por isso que eu acabo dizendo, não tem como uma pessoa ir bem em várias questões e ir mal em português. Se você vai mal em português, você vai mal em tudo, porque, em média, né? Porque você não sabe interpretar a questão, você não sabe interpretar textos de maneira analítica, a fim de conseguir julgar de maneira correta aquela questão. O seu desafio, se cai português para você e para todos vocês que forem fazer prova agora, se você for fazer prova, você tem que fazer um testezinho de português ainda, aplicando isso aqui, bem devagar mesmo, para ir praticando isso, para na hora da prova ficar um pouquinho mais rápido. E a sacada é que isso fica tão ninja, que hoje em dia eu praticamente eu faço leitura dinâmica e no evento ao vivo vou mostrar para vocês, a minha mão não vai só da esquerda para a direita, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, como se a cabeça fosse processando essas pequenas partes e omissões, onde eu vou preenchendo esses outros buracos. E fica bem interessante. Quanto mais tempo, quanto mais prática você tiver interpretando questões dessa maneira e interpretando texto de português dessa maneira, mais preciso é, mais fundo é e mais resultado você tem. Esse foi o fim da nossa sessão de coaching em grupo. Eu